Hora de conversar com Felipe Killing, novas notícias. Bom, quando eu falei ontem, né, que o assunto voltaria logo à pauta, caixa. Tem novidade a respeito do conflito em Gaza, ou do massacre em Gaza, Killing. Bom dia pra você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila Carla e a todos que nos acompanham. O Steve Witkoff, que é o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, foi a Israel, teve uma reunião ontem com o Benjamin Netanyahu e hoje ele visitou a faixa de Gaza, um centro de distribuição de ajuda humanitária. Esse foi um pedido do próprio Trump para tentar entender melhor o que está acontecendo por lá e até encontrar alternativas para aumentar o suporte humanitário. Enquanto isso, o governo de Israel vive uma realidade particular, paralela, enquanto a comunidade internacional se articula para reconhecer o Estado da Palestina, países como Reino Unido, França, Canadá, ameaçando fazer isso na próxima Assembleia Geral da ONU em setembro, parte do governo de Israel está falando em anexar partes da faixa de Gaza como uma forma de pressão ao Hamas, que se o Hamas não aceitar termos de um acordo de cessar-fogo, eles podem simplesmente anexar partes do enclave palestino, sobretudo ali perto da fronteira com o Egito, que é um local que, segundo Israel, entram armas que abastecem o Hamas e outros grupos radicais da região. A fome segue como um problema muito grave na faixa de Gaza. A própria ONU reconhece que alguns caminhões estão sendo saqueados porque a população está desesperada, precisando de comida, passando fome, então os caminhões entram e aí a população desesperada começa a saquear esses caminhões. A gente está ainda naquele período, né, em que Israel está fazendo pausas temporárias, né, de 10 horas por dia para que a ONU entre com caminhões de ajuda humanitária. A ONU calcula que são necessários pelo menos mais de 500 caminhões de ajuda humanitária por dia durante semanas, talvez meses, para aliviar a fome. E não tem entrado isso, né? Tem entrado cerca de 100 e poucos caminhões por dia. Mas o mundo tem acompanhado, feito pressão, os Estados Unidos estão lá. Agora resta saber qual que será a posição de Steve Witkoff quando ele deixar a faixa de Gaza, porque isso pode ter algum tipo de mudança significativa. Se de fato ele reconhecer que a situação humanitária é muito grave, algo precisa ser feito, aí sim há uma esperança de pressão para cima do governo israelense e mudança. Mas se ele sair de lá falando que não, as coisas não estão tão graves como muita gente fala, aí sim a gente vai continuar acompanhando esse massacre e a fome do povo palestino. Gente, ontem eu estava vendo entrevista com um médico em Gaza que também tem passado fome. Isso tem sido uma questão, né? Os próprios profissionais da saúde sem forças, inclusive, sem conseguir comer para atender aqueles doentes, por exemplo. E esse médico em Gaza dizia o seguinte: são 20 corpos por dia de gente morta procurando comida. Isso é localizado, e aí eu estava vendo também ontem, aliás, as imagens são todas muito revoltantes do que tem acontecido em Gaza, e a gente não pode nem consegue se anestesiar. As imagens vão se sobrepondo e elas são tão chocantes, tão terríveis, que às vezes eu fico com receio de a gente se anestesiar, mas nesse caso é tão grave, que é impossível. É impossível que alguém passe despercebido por qualquer uma dessas imagens. A de ontem, por exemplo, que eu via, era de centenas, era mais de uma centena com certeza, 2 centenas mais ou menos, de homens enfileirados, assim, agachados, bem encolhidos, aguardando a passagem do caminhão com alimentos. No momento em que o caminhão chega, e aliás, disparos são feitos, tá, pelo exército de Israel, nas proximidades, as pessoas tentando se proteger, todas agachadas, sendo colocadas numa posição de animais. Porque é essa cena que você... Homens muito, muito magros. E aí, quando chega o caminhão, aí começa aquela confusão, tentativa de saque, porque é natural que assim seja. Homens tentando pegar a comida, nem para eles mesmos, de uma magreza impressionante, para suas crianças, para suas mulheres. Olha, uma cena tão chocante de todos eles agachados, encolhidos, aguardando a passagem desse caminhão. É de partir o coração e é de revoltar mesmo, viu? Enfim, aquela justificativa dos ataques terroristas, os ataques terroristas deploráveis, desprezíveis, assassinos, violentíssimos do Hamas, aquilo já ficou para trás. Não são essas crianças que atacaram Israel. Não são essas mães que eram lideranças do Hamas. Isso já não é mais uma incursão contra o Hamas, se é que algum dia foi. Isso é uma tentativa de dizimar, de exterminar,
de eliminar do planeta uma população inteira. Já está muito claro. A gente já passou dessa linha há muito tempo da resposta legítima a um atentado covarde. O atentado foi covarde, mas a resposta legítima já passou do ponto há muito tempo. E a gente está vendo essa barbárie acontecer debaixo dos nossos narizes. E pior, algumas pessoas ainda tentam justificar. Ainda, talvez para elas próprias. São os atentados. Foi o Hamas. Né? Não se faz omelete sem quebrar ovos, mas quando a gente vê as lideranças, Sheila, falando a respeito do assunto, Killing, Netanyahu, Trump, esses caras perderam completamente a vergonha. Eles falam em voz alta de tomar aquele território para eles, de colocar essa população em campos de concentração, amontoadas, como bichos, como galinhas num galinheiro, esperando a morte chegar. Né? Eles falam abertamente, eles fazem piada com o assunto, divulgam vídeos em que nasce ali uma Riviera, onde em algum dia já houve uma cidade. Olha, eu tenho certeza de que os meus filhos e netos vão ler nos livros de história que esses foram genocidas, canalhas, assassinos, pessoas desprezíveis que merecem a lata de lixo na história, mas isso não basta. Esses caras precisam enfrentar as consequências dos seus atos, não só no livro de história, mas nas próprias vidas. E eu confio que eu ainda vou ver esses caras presos, sendo julgados num tribunal internacional. E eu tô falando isso e tô olhando não só para Netanyahu, mas também para Donald Trump. Killing. Só para dar um dado da ONU, porque assim eu falei da faixa de Gaza, a partir de uma informação dos mortos, né, em filas de alimentos, são dados de um médico entrevistado ontem, né, por agências internacionais, mas se você pegar os dados da ONU, da própria ONU, a maioria dos mortos em Gaza, nessas últimas 2 semanas, estava em fila de alimentos. A maior parte estava aguardando ali para conseguir comida nas filas de centros de ajuda privados, administrados pela Fundação Humanitária de Gaza, um dos braços ali da ONU, para atender essas pessoas. Uma crueldade sem tamanho quando a gente olha para esse número aqui, da maior parte ter sido morta em fila de alimento, e as pessoas ficam, sim, entregues... E confinadas, né? E confinadas, essas que é o que a gente não tem para conversava. onde sair. Sair para São onde? pessoas que estão ali não tem confinadas. como sair. Elas são alvo. Elas ficam entregues à própria sorte, ou à própria morte, né? Sexta-feira tem música do Killing. Que eles Tem clima? Vamos criar o clima, né? A gente vira a chavinha, né? A chave é assim que a gente leva a vida adiante. Vai lá, Killing. Essa música eu ia pedir há 2 sexta-feiras, mas não deu tempo, para homenagear a nossa forrozeira que estava de férias. E aí... E acho que é uma letra bacana, tem a participação do Falcão também. Ah, que bonitinho, Killing, amei. Killing, tô viciada no forró, menino. Dançar é bom demais, gente. Dancem, é isso aí. Mesmo sem saber. A gente dança. A gente mandou aprende. bem. Não, mandou bem. O Brasil tá sempre dançando. Ô, Killing, quando você vier pra cá, a gente leva a Patrícia pra um forró. A gente ensina ela a dançar bonitinho. Ela vai amar, eu tenho certeza. E eu também tenho certeza. Vamos nessa. Um beijo. Beijo. Para nunca mais chorar. Para nunca mais. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.